A natureza. Premissas básicas para entendermos corretamente as falas do racional superior sobre a natureza. Sem levar essas premissas em consideração, o estudante jamais vai ter o correto saber sobre essa questão. No redígio do desencanto, o racional mistura muitas coisas, ficando muitas vezes impossível de se obter o correto saber pela simples leitura de suas mensagens. Assim ele fez com os habitantes do mundo racional e o ser humano. Fez com as duas humanidades, com os dois alfabetos de astrologia, fez com os dois grupos de habitantes do mundo racional, com as entidades do astral térreo e do vácuo. E por aí vai, entremeou tudo. E assim ele fez também, com a natureza, misturou a natureza com a fase racional. Mas, com a ajuda do João, fomos capazes de entender isso, essas misturas. Fomos capazes de perceber e separar, ou entender de forma separada muitos desses assuntos. Contudo, ainda se observa no meio racional uma grande dificuldade na separação da natureza com a fase racional. E isso porque o racional entremeia esse assunto milhares de vezes. E por serem milhares de misturas feitas, fica mesmo muito difícil de ir separando esse assunto quando passamos por ele. Ou de percebermos que tem ali uma mistura e que não se trata de uma verdade, de uma definição correta, mas do redígio do desencanto. Isto porque a natureza é o poder máximo aqui no chão, a dona das vidas humanas, e que já tinha sentenciado essa nossa civilização ao extermínio. De modo que, para acalmar a fúria da natureza, teve esse expediente cultural, a cultura racional, trazendo as falas com psicologia e muita diplomacia. Que nisso, muitas coisas são ditas para envolver, agradar e acalmar a natureza, mas que para nós não corresponde à verdade, não é um fato. Serve para a natureza, para conscientizar a natureza, para que ela passe a se conhecer e entenda o propósito racional das coisas. Mas não serve para nos dar o correto saber sobre a relação da natureza para conosco e com a fase racional. Então, para isso ser percebido e ser corretamente entendido, há a necessidade de todos termos claramente, na mente, certas premissas que vão direcionar nossas críticas, nossas interpretações, quando estivermos relendo e passarmos pelas mensagens do racional superior citando a natureza. Vejamos, então, as principais premissas que vão nos guiar na crítica do que estamos relendo, fazendo o curso supremo. Premissa número 1. A natureza vivia sem se conhecer. Essa é a mais importante de todas as demais. A natureza não se conhecia. Premissa número 2. A natureza tinha acabado de sentenciar a humanidade ao extermínio. Premissa número 3. A natureza não sabia do propósito racional das vidas humanas. Premissa número 4. A natureza não sabia do propósito final do corpo de energia racional, que ela unia ao corpo de energia elétrico e magnético para a formação de um ser humano. Premissa número 5. A natureza não sabia que existia a desmaterialização, em vida, do corpo de energia racional da glândula pineal. Premissa número 6. A natureza são duas energias, o elétrico e o magnético, não é feita de energia racional, e só se comporta dentro da linha racional quando lhe convém. Premissa número 7. A natureza levou muito tempo para admitir a supremacia racional de Manuel, e mesmo assim segue fazendo coisas que não atendem seus muitos pedidos. Premissa número 8. A natureza, mesmo nos últimos anos do ditado da cultura racional, ainda não entendia a cultura racional de forma correta, onde muitos pontos eram erroneamente entendidos. Premissa número 9. As muitas afirmações sobre o que a natureza está fazendo, em prol da fase racional são, na verdade, pedidos feitos à natureza, onde ela ainda hoje está considerando a atender ou não. Não sendo, portanto, um fato em si. Premissa número 10. As muitas afirmações sobre a natureza estar beneficiando de forma especial os estudantes da cultura racional são, de fato, pedidos feitos à natureza para que oriente, ampare, proteja e perdoe os males cometidos no passado. Premissa número 11.
o racional superior usa a palavra natureza para se referir tanto às duas energias, o elétrico e o magnético, como para se referir ao mundo em que vivemos, das 7 partes, a planície deformada. Premissa número 12. A classe de aparelho racional não foi feito pela natureza, mas pela fase racional, pois a natureza nada sabia de racional, só sabia até a classe de animal racional, e disso não passava. Premissa número 13. O racional superior concorda com tudo que foi, e é feito pela natureza, demonstrando dessa forma, respeito por ela. Premissa número 14. A natureza, quando tomou consciência das coisas, de si mesma, a deformação estava já bem adiantada, não sabendo, portanto, de onde veio, nem como aqui foi formada, e nem para que foi formada. Premissa número 15. A natureza não sabia como foi a formação da primeira humanidade, e nem do primeiro alfabeto de astrologia e de seu objetivo, assim como não sabia do objetivo do desenvolvimento do raciocínio. Premissa número 16. A cultura racional é, também, endereçada à natureza. É para que a natureza se alinhe racionalmente. E que nisso, tem muitas falas ditas para a humanidade, mas que são usadas como um meio de se comunicar com ela. Premissa número 17. Assim como fomos levados a entender, inicialmente, que nós éramos os habitantes do mundo racional, os causadores dessa deformação, da mesma maneira, o racional nos leva a entender que a natureza é racional, que a natureza é quem nos trouxe à fase racional, quando não é nada disso. Premissa número 18. A natureza segue com sua sentença de colocar os seres humanos nas classes inferiores. Premissa número 19. A causa da liquidação geral não é a chegada da fase racional, não é devido à natureza ter mudado para a fase racional. Mas sim, devido à natureza ter deixado de alimentar o pensamento, entregando os seres humanos, para serem alimentados pela bicharada do chão, e por ter sentenciado a humanidade à liquidação. Premissa número 20. O racional superior respeita tudo da natureza, inclusive as cobranças que são feitas aos estudantes, onde muitos, além de muito penar, são mortos, quando poderiam ter muitos anos de vida para passarem a raciocinar. Premissa número 21. A natureza não é brasileira e nunca cuidou do Brasil para vir a ser a capital mundial da racionalização dos povos. Disso ela nada sabia e, por isso, nunca tratou ou cuidou do Brasil como sendo a terra escolhida por Deus, para a salvação racional dos seus feitos, a humanidade. Salve!